Mundo de Livros. Eu tenho o prazer de conversar com o professor Leôncio Soares. Ele é formado em Letras pela UFMG, mestre em Educação também pela UFMG, doutor em Educação pela USP e tem pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Ele é um professor associado da UFMG, pesquisador do CNPq e da FAPEMIG e é o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG. Junto com a professora Isabel de Oliveira Silva, pedagoga e professora adjunta da UFMG, eles organizaram um livro chamado Sujeitos da Educação e Processos da Sociabilidade, os Sentidos da Experiência. Um livro lançado pela editora Autêntica, o ano passado, que está nas livrarias. A gente vai conversar então com o professor Leôncio. Bom dia, Leôncio, um prazer falar com você. Bom dia, Rosalie, tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai falar do livro Sujeitos da Educação, Processo de Sociabilidade, os Sentidos da Experiência, um livro que você organizou junto com a professora Isabel de Oliveira e Silva. Queria que você contasse como é que vocês organizaram esse livro, como que vocês cuidaram de falar desse segmento da educação que é um pouco carente também, não é? Sim, sim. Bom, também estender esse bom dia a todos aqueles que nos ouvem também, né, Rosalie? Claro, a gente tem uns ouvintes cativos, viu, Leôncio? Bom, que bom. Então, falar do prazer da gente poder estar ao vivo, da gente poder, ao mesmo tempo que conversar sobre o livro, fazer também um convite àqueles que nos ouvem. No dia 8 de abril, Sim, nós estaremos fazendo um lançamento desse livro com uma boa conversa. Então eu já vou até um pouco adiantar essa parte. Olha que ótimo, isso é novidade mesmo. Então vai ser 8 de abril, a quinta-feira. Isso, de manhã e de noite. De manhã vai ser com o professor Miguel Arroio. A gente fez o convite para que o Miguel lesse o livro e pudesse vir comentar com a gente. Então às 9 horas da manhã, no auditório Luiz Pompeu, na Faculdade de Educação. Que é aí mesmo na Faculdade de Educação da UFMG, dentro do campus da UFMG. Isso, então as pessoas estão convidadas, poderão estar com a gente, os autores estarão presentes, dialogando com o Miguel e com aqueles que vierem também conversar com a gente. Sim. Quando for à noite, a gente repete a conversa sobre o livro, agora com outras duas professoras. A professora Inês Teixeira, que é daqui da Faculdade de Educação, e a professora Beth Marques, que é da PUC Minas. Bom, então, que assim, são autores do livro. À noite, que horas que começa? Às 7 também? Às 7 da noite? A noite vai ser às 19. 19 horas. O que muda é o auditório. É o auditório maior da Faculdade de Educação, que é o auditório Neidson Rodrigues. Sim. Tá? Então, essas duas são convidadas, elas não são autoras também não. Nem a Inês e nem a Beth. Ah, tá. Assim como o professor Miguel de manhã, as duas farão a conversa com a gente aqui à noite. Elas também estão lendo o livro, e estão vendo, né, que questões que o livro suscitam e vão então fazer com a gente esse grande diálogo sobre sujeitos da educação e processos de sociabilidade. Então vamos falar um pouquinho do livro. Você que organizou esse livro, que tem vários autores. Sim. A primeira parte você fala dos capítulos da interculturalidade e educação. Explica pra gente um pouquinho desses conceitos, Leôncio, por favor. Tá bom. Primeiro situar que é um livro como resultado de pesquisas que a gente desenvolve aqui na pós-graduação. Sim. Então a nossa pós-graduação é em educação e a gente recebe então estudantes de vários lugares do país e de várias áreas. Isso é importante também saber. Tem os indígenas, né, que estão estudando, não é aí? Sim, também? Sim, os indígenas, os camponeses, né, a questão das mulheres, os movimentos sociais, a juventude, a educação de jovens e adultos, aí vai. Bom, mas então a parte 1 do livro, que é interculturalidade e educação. Essa parte é composta por 3 artigos de colegas da gente aqui, e a ideia desse livro foi sempre juntar também o orientador com o orientando. Sim. Então isso foi uma experiência legal. Então a pesquisa ela é desenvolvida pelos nossos orientandos juntamente com os orientadores. E às vezes fica faltando uma produção posterior desse trabalho. Tá? Então, nesse tema da interculturalidade, então a gente está trazendo essa discussão da participação. E aí o recorte é jovem mesmo, o adulto ficou para a parte seguinte. Então, dos espaços de participação da juventude de modo geral. Então aqui a gente tem esses espaços, tanto de clubes, de associações, de praças, de escolas, de igrejas, de times. Tá? Então os espaços como um todo, e por isso essa questão da interculturalidade, é como esse espaço de formação. E, como diz o título do livro, de sociabilidade.
Claro, são espaços de sociabilidade que a gente pode trabalhar a cultura e a interculturalidade. Né? A gente tem que partir a palavra para poder entendê-la direitinho, né, Leôncio? Isso. Então, vocês têm um exemplo interessante logo no início do livro, que são os filmes feitos por jovens negros na França, né? Isso. E que falam um pouquinho do que diverge de uma cultura, de um povo para outro povo, e a globalização também. Isso. Esse é um trabalho que foi feito pelo Rogério e pela Eneida como orientando do Rogério, e traz um pouco dessa experiência dos jovens poder ter em suas mãos a filmadora e a máquina, né? E poder registrar ao mundo na sua ótica, né? Então a ideia é desenvolver uma conversa, né? Problematizar um pouco a realidade que nós vivemos a partir do olhar desses jovens. Sim. Tá? Então... Ainda na primeira parte é discutida a questão das mulheres negras em movimento, do movimento delas como negras e como mulheres. Esse mês que a gente é o mês das mulheres, né? Sim. Também. Sim, é um belo texto da Nilma e da Michele, a Michele como orientando da Nilma, e elas trazem exatamente a participação das mulheres, a militância das mulheres e como elas se formam nos movimentos. Sim. E aí sempre ressaltando isso, quer dizer, nós continuamos numa sociedade que discrimina, né? Nós continuamos numa sociedade que minimiza, mas exatamente nesses movimentos essas mulheres se fortalecem. Tem uma força maior. Isso, né? Tá? Agora, a segunda parte do livro, vamos falar, o livro chama Sujeitos da Educação e Processos de Sociabilidade, os Sentidos da Experiência, que vai ser relançado aqui na Faculdade de Letras, da Faculdade de Educação, no campus da Pampulha, no dia 8 de abril, de manhã às 9 da manhã e 19 horas à noite, que vocês vão reunir. Na segunda parte, então, você fala mais especificamente da educação dos jovens e dos adultos, na formação dos professores dos jovens e dos adultos, que deve ter uma formação específica, não é? Não é como um professor que vai dar aula para criança. Isso, Rosalie. Uma parte da discussão é exatamente essa. A gente poderia falar que os adultos de hoje seriam, assim, os novos estudantes dos dias atuais, porque eles não são vistos como tais. Raramente você vê uma doméstica, você vê um trabalhador aqui no campus, na área de manutenção nossa, você vê um comerciante, né, sendo convidado a estudar. É como se o período dele já tivesse passado. É, né? Verdade, não é isso, né? E não é. E a Constituição de 88, ela estendeu. Antes, a gente tinha assim, era direito daqueles que tinham de 7 a 14 anos. Passou dos 14 anos, você caía na vala. Né, comum. Agora não. A Constituição garante um direito à educação a todos aqueles que ainda não a tiveram, né? E esse capítulo, então, ele vai falar exatamente essa parte. Quer dizer, essas trajetórias de formação de quem está numa escolaridade de jovens e adultos e um pouco as tensões que se vive. Porque, como durante um tempo isso não foi direito, então foi via movimentos sociais que muitos desses jovens e adultos puderam ingressar. E aí eram atividades mais abertas, atividades mais emancipatórias. E quando se cai numa rede pública, às vezes se tende a ter uma regularização disso. E ao regulamentar, às vezes você corta a criatividade, corta a flexibilidade curricular, então está discutindo isso. Sim, e o adulto, o jovem, o adulto já não tem nem tempo mais para entrar numa regularidade tão definida e tão presa, né? Isso. Daí é a questão da especificidade que você falou. Especificidade na formação, especificidade do próprio prédio escolar. Assim, muitos adultos passam a estar estudando, como não foram construídas escolas para isso, passam a estar estudando à noite, em escolas que são infantis. Então a carteira é pequena, às vezes você não tem luminosidade, a biblioteca muitas vezes não abre, tá fechado. O laboratório de informática e assim por diante. Por isso é uma especificidade. Engraçado que a gente nunca nem pensa nisso, né? E é um problema, realmente, é um problema. Agora, a terceira parte, o livro é muito rico, né? Ele contempla vários assuntos. Terceira parte, vocês refletem sobre esse direito à educação e o tão precário é essa educação justamente para esses jovens e para esses adultos carentes, né? E que se chama de inclusão precária. Isso, que é um termo de José de Souza Martins. Porque a gente vem se falando muito de exclusão. E o José de Souza tem reafirmado um pouco e defendido um pouco essa ideia, essa tese também, de que não é uma exclusão de tudo. Ele já incluiu, ele já tem projetos. Agora, a forma dessa inclusão tem sido de maneira muito precária ainda. Né? E essa parte, então, vai falar, primeiro, dessa tensão existente entre ser, ao mesmo tempo, jovem, que é uma fase da vida efervescente, né? E conciliar isso com ser estudante. Então, por isso, os 3 textos que vêm, é um texto da Lucinha, mais da Catarine, do Juarez, mais da Daniela, e do Geraldo, mais da Chile. Os 3 textos,
enfocam esse momento de ser jovem com essa dificuldade